Domínio, isso. O que coisa está acontecendo com o y na medida que o x vai aumentando? Ele está se aproximando de qual valor? De 0. De 0. Muito bem, eu acho que foi o Thales. Então se aproxima de 0. Aí vocês podem pensar, tá, mas o que acontece entre o 0 e 1? Muito bem, se for 1 sobre 4. 4. 4. Ah, eu vou fazer agora a pergunta ao contrário. Olha aqui o que está acontecendo. Eu estou diminuindo o x. Meio está aqui. 1 sobre 3 está aqui. 1 sobre 4. Então, o que acontece na medida que eu me aproximo mais próximo de 0? O que acontece com o y, no caso? Tende ao infinito? Tende ao infinito. Tá, e vocês estão falando uma coisa que tem a ver com o limite, que ainda não falei com vocês. Mas o que eu quero mostrar para vocês, tipo, dois comportamentos. Se eu pego valores 1, 2, 3, 4, estou aumentando meu x, o y se aproxima de 0. Tá. Isso no sentido de uma tendência ou uma aproximação. Agora, se eu pego valores entre 0 e 1, na medida que eu me aproximo de 0 para valores menores do que 1, próximo de 0, a imagem da minha função ela vai ser um número muito grande. Como é que a gente vai escrever isso? Mais infinito. A mesma coisa acontece aqui no outro lado. Se eu pegar, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, mesma coisa que está aqui, mas agora com sinal negativo, na medida que eu estou diminuindo meu x, menos 1, menos 2, menos 3, ele vai sendo cada vez menor, o y ele se aproxima de 0. Então, na medida que eu pego um número muito pequeno, negativo, o y se aproxima de 0. E agora eu poderia pensar a mesma coisa que eu expliquei para vocês. Entre menos 1 e 0, se eu estou me aproximando agora nesse sentido, a imagem da minha função ela vai ser um número muito pequeno, negativo. Tudo bem com isso? Uma dúvida até aqui? No começo das aulas, quando eu falei sobre domínio, eu falei, se você tiver uma restrição no domínio, você vai ter uma restrição na imagem também, porque eles estão relacionados. O domínio, desculpa, a imagem tem a ver com y, mas y depende de x. O x tem a ver com o domínio. Então, se você tem uma restrição no domínio, você vai ter uma restrição também na imagem da função, certo? Dependendo da função, determinar a imagem é um negócio simples. Nesse caso aqui, se você não tivesse feito o gráfico, eu acho que fica bem complicado, talvez, você imaginar qual que seria a imagem. Até você poderia pensar alguma coisa do tipo, se você tiver 1 sobre x, o y pode ser igual a 0, aí você teria que pensar assim, bom, então qual que seria a pergunta? Seria tipo 0 igual 1 sobre x. Para qual valor de x você tem essa igualdade? Para nenhum valor. Por quê? Porque você tem uma restrição no domínio. Então, ou você pode pensar, não existe nenhum x que satisfaça essa igualdade. Nenhum. Certo? Então, o y nunca vai ser igual a 0. Que seria o que está escrito aqui, restrição na imagem da minha função. Bom, eu vou repetir o gráfico aqui, somente para escrever algumas coisas agora que tem a ver com a nossa aula de limite. Então, o gráfico ficava dessa forma, que está bem torto, mas no seu caderno se faz perfeito, por favor. Então, fica mais ou menos isso. Que tem a ver com uma função que talvez alguém já estudou no colégio, que é chamada hipérbole. Mas se vocês não estudaram isso no colégio, não tem problema nenhum, vocês podem aprender agora. Então esse aqui é o gráfico da função 1 sobre x. Então a minha função, estou lembrando, é 1 sobre x. Bom, então o que com isso aqui eu vou escrever para vocês pensando nas primeiras ideias iniciais sobre limite? Eu vou escrever aqui para vocês, bom, se o x se aproximar de mais infinito, então o y se aproxima de 0. Se o x se aproxima de menos infinito, então o y se aproxima de 0 também. O que significa o x se aproximando de mais infinito? Significa que o x vai aumentando, que foi o que eu mostrei para vocês no sentido de 1, 2, 3, 4.
a gente poderia pensar que aqui tem mais ou menos um mais finito. A gente pode pensar que na medida que o x vai aumentando, 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 o y se aproxima cada vez mais de zero. O que significa o x tendendo a menos infinito. Significa que se eu pensar em alguma coisa do tipo menos um, menos 2, menos 3, e eu continuar diminuindo de forma negativa até alguma coisa do tipo menos infinito, então a imagem da minha função ela se aproxima de zero. Uma dúvida? Não, professor. Tá. Bom, além disso, eu poderia pensar assim agora. Bom, se eu pegar um número maior do que zero, mas muito próximo, então x maior do que zero, mas muito próximo de zero. O que acontece com a imagem da minha função? O zero está aqui, um número maior do que zero. Ah, você poderia pensar 1, 2, 3, 4, eles são números maiores do que zero, mas está escrito aqui muito próximo de zero. O que significa muito próximo de zero, pessoal? Vocês podem falar um número próximo de zero? 0,1, por exemplo. Mais próximo. 0,00. Certo? Então, bom, agora eu não estou reconhecendo a voz, mas se você pensar, o primeiro número eu acho que foi mais ou menos 0,1. Alguém pensou assim, ah, mas 0,1 você imagina que está aqui, certo? Não vai ficar aqui, mas você imagina só por um momento. Então eu falei assim, 0,1 não é muito próximo. Aí alguém pode pensar assim, ah, mas professor, posso pensar nesse número? Isso aqui é mais próximo desse. Desculpa, esse número aqui está mais próximo de zero que esse aqui. Certo? Mas pense num que fique ainda mais próximo. Aí você pode pensar, ah, se tiver aqui um zero, vou pensar com dois. Aí o professor não vai perguntar mais. Não, vou perguntar de novo. O mais próximo desse. E aí foi o que vocês começaram a falar para mim. Alguma coisa do tipo zero, 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 um monte de zeros, um. Então esse aqui, esse número vai ser um número próximo de zero. Então quando eu pegar um número positivo muito próximo de zero, o que acontece com a imagem da minha função? Ela fica próxima de qual valor? Então fica próxima de mais infinito, certo? Bom, então o mais infinito não vai representar nenhum daqueles números, mas se ele vai representar, como alguém falou por aí, uma tendência, representa que o número vai ser uma coisa muito grande. Então a gente pode pensar no gráfico que foi mostrado anteriormente, aqui. Se o x for próximo de zero, a imagem da minha função ela vai ser um número muito grande, certo? Como é que a gente representa aquele número muito grande, mais finito? Mas a gente não vai escrever alguma coisa do tipo, ah, vai ser igual a 1.000, 10.000, 1.000.000, 80 trilhões, não. Vai escrever mais finito. Então, o mais finito para a gente vai representar uma tendência. Vocês têm alguma dúvida com isso? Menos infinito. Menos infinito, certo? Que coisa representa o menos infinito? Ele não representa um número, ele representa uma tendência, certo? Mas o que significaria em palavras menos infinito? Se a gente quiser pensar isso comparado com um número. Muito pequeno. Muito pequeno, mas positivo ou negativo? Negativo. Então, um número muito pequeno é negativo. A gente pode olhar aqui o nosso gráfico, pensar no seguinte, bom, se o x se aproximar de zero pela, pela esquerda do zero, deixa eu só mudar a cor aqui. Então, na medida que o x ele vai ficando mais próximo de zero, me aproximando pela esquerda, a imagem da minha função ela se aproxima de menos infinito. Agora, se eu me aproximo de zero
pela direita, a imagem da minha função ela vai ser um número muito grande. Como é que a gente representa isso? Mais infinito.